Fala galera, eu sou o Cadu para quem não me conhece e hoje eu vou falar sobre processador. Já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho aqui para você receber as novidades, né? Tá sempre inteirado quando eu colocar os vídeos no YouTube, né? Eu tenho colocado praticamente todos os dias, né? Eu tenho lançado um vídeo no YouTube, né? A gente vai falar sobre processador, né? Eu vou deixar aqui embaixo alguns links também, né, de alguns vídeos que pode ser interessante para você, ou aqui no card, né? E também o link do meu curso, né? Eu tenho um curso de transmissão para se você está querendo fazer transmissão ao vivo, quer saber mais, quer aprender mais sobre isso, vai estar aqui nos cards e aqui embaixo nos links também. Vou falar sobre processador. É interessante esse tema, né? E é complexo de se falar também, né? É difícil falar tudo. Eu vou tentar falar o menos possível, né? Por quê? É uma coisa complexa. O processador ele manda tudo no computador, né? Ele praticamente é o cérebro, né? A gente pode dizer assim, do computador, né? E por que é tão importante, né? Principalmente na transmissão. É muito difícil você achar na internet, eu já pesquisei várias vezes também, é difícil você achar algum artigo, alguma coisa, falando um pouco sobre o processador na área que a gente quer mostrar, na área que a gente quer trabalhar, né? Porque você vê muita coisa sobre gamer. A maioria, quase 90, 95% dos reviews que você vai achar na internet é tudo review de gamer, é review de pessoas que tem jogo, que faz jogo, né, porque eles querem alta performance. Apesar de muitos deles serem rapazes, meninas novos, né, é uma nova geração de pessoas, né, mas mesmo assim eles são muito exigentes, né, eles querem alta performance, eles querem o FPS, né, eles querem taxas altíssimas, né? E você precisa também de um bom computador, claro, né? É essencial, né? Às vezes de um mega computador, vamos dizer assim, né? Mas tem umas diferenças que eu reparei em todos os testes que eu vi. Eu assisti muitos canais, né? Não tem como eu explicar aqui, né? E eu tive que pesquisar muito, mas é o que eu falei, informação na área de transmissão, de streaming, nessa área que a gente faz de live para igreja, para fazer cultos, missa, palestra, não tem assim. É difícil tu achar alguma coisa falando sobre isso, né? Entendeu? E eu tô falando a minha experiência que eu adquiri com o tempo, né? Que eu vi aí, já fiz vários testes, já quebrei muita cabeça, entendeu? Então eu posso afirmar para vocês. Pra gente é diferente. Agora eu tenho que começar a diferenciar para vocês. Para você para você montar um computador gamer, você vai precisar do processador. Só que você consegue até montar um computador game com um processador mais simples. Você vai ver aí, se você pesquisar, depois você vai pensar assim, pô, o Cadu tá mentindo, né? Dá para fazer jogar game com um computador mais simples? Dá. Mas a maioria dos games hoje em dia ele pede muita memória. E ele precisa também de uma comunicação muito rápida entre a memória e o processador. Entendeu? Isso é feito através da placa-mãe. Tem uma série de dispositivos, eu não vou entrar em detalhe aqui nas questões, né? Tem muitas coisas, são complexas as explicações de barramento, dos controladores que tem ali, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui, né? Eu também estudei um pouco sobre isso também na faculdade, né? Mas o que eu posso dizer para você é que os jogos, eles acabam usando o processador sim, com certeza, mas se você colocar um super processador, ele vai sobrar, entendeu? Ele vai sobrar, né? Já o que não acontece no streaming. Por quê? O streaming ele é muito parecido com os programas de alta performance, né? Por exemplo, o After Effects, o Adobe Premiere, né? Um Sony Vegas, por exemplo, né? Um Photoshop, esses programas que você precisa de alta performance de processamento, e eu vou explicar por quê, né? Porque eles são escritos, né? Usando a máquina, né? Eles são escritos dessa forma, né? Então eles usam muito mais processamento do que memória. Às vezes a tua memória vai estar sobrando. A minha mesmo aqui, eu faço live, eu tenho 16 GB de RAM. Às vezes eu uso 30%, 40% no máximo, né? Já o processamento, eu posso chegar a quase 90%, 70% de processamento, né? Então por quê? Por causa disso que eu estou falando com vocês. Como é que funciona hoje em dia, né? Os programas mais antigos, eles conseguem. Você pode pensar assim, mas eu tenho um Core 3 de segunda, terceira geração e eu faço live. Tudo bem, você consegue fazer live, né? Não estou falando que não dá. Uma live simples você consegue fazer. Só que você vai ter que buscar outros recursos. Você vai ter que ter um programa mais antigo. Se você instalar, hoje em dia, por exemplo, os principais programas de streaming, que é o vMix e o Wirecast, né, e o OBS, né, esses três, é claro, o OBS ele é um pouco mais leve, né,
Mas esses 3 programas que são os de ponta, né? Os que são mais usados em streaming, né? Hoje em dia, né? Esses 3, se tu pegar as versões novas dele, provavelmente você não vai conseguir fazer transmissão com um processador que não tenha mais do que 4 cores, né? Aí que está a diferença que eu estava falando com vocês. Um Core 3, basicamente, a maioria deles, ele é dual core, né? Ele tem 2 cores, ou seja, ele tem 2 núcleos. E o que o streaming precisa? Ele precisa de muitos núcleos. Quanto mais núcleo, melhor ele vai se adaptar. Por quê? Porque quando o cara escreveu o programa, quando o cara escreveu o algoritmo, se você não sabe o que é isso, né? O algoritmo ali que o programador cria, quando ele faz ali, ele escreve o código do programa, o que ele fez? Ele já pegou com a tecnologia vigente, ou seja, ele não vai escrever um programa novo, que foi lançado ano passado ou esse ano, né? Ele não vai escrever esse programa baseado num computador que foi feito em 2010. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar a tecnologia que ele tem hoje na mão. Então ele vai escrever o programa para quê? Para o que tem de maior. Para um Core 9, para um Ryzen 9. Entendeu? Então ele já escreve dessa forma. Ele sabe que aquele processador ele consegue atingir altas taxas de desempenho. E não só isso. Ele tem vários cores, né? Se você pegar esses processadores, eles têm 8, 10. Tem uns que chegam a 12 núcleos. São 12 processadores, basicamente, dentro de um processador, né? São 12 núcleos, né? E o que isso traz de vantagem, né? Isso traz de vantagem o seguinte, é um conceito, né, que tem na informática, né, na área de TI, né, que é o conceito do paralelismo, né? Você fazer as coisas em paralelo, né? Ou seja, o que eles fazem? Enquanto um está criando uma aplicação, o outro está fazendo uma outra tarefa, o outro está gerenciando alguma coisa. Então, ou seja, eles distribuem a tarefa. É o que eu sempre falo, às vezes eu dou o exemplo da vovó, que sempre falava que 2 cabeças pensam melhor que uma. Então é mais ou menos isso. Então se você tem um computador que tem um processador com 2 núcleos, igual eu tinha um dual core, né, que era um Core 2 Duo, né, que eu tinha, o 8400, né, ele tinha 2 núcleos. Ele não tinha o mesmo desempenho do que eu tenho hoje, né? Então, e se você tem um com 2 núcleos, ele vai ter uma dificuldade em trabalhar no streaming, né? Ele pode até conseguir, entendeu? Dependendo de como tu fizer, dependendo do tipo de streaming que tu está fazendo, se for uma coisa mais simples, né? Agora, se for um streaming para multiplataforma, dificilmente você vai conseguir. E se você quiser uma taxa alta de qualidade, você vai ter dificuldade, né? Então, se você fizer o mesmo teste com um computador que tem um processador dual core e com um computador que tem um quadricore e de um outro que tem mais núcleos, 6, 8, 10 núcleos, 12 núcleos, que tem hoje em dia, né? Você vai ver uma diferença absurda, né? Então, por quê? Porque ele divide as tarefas. Então, o programa ele é escrito para isso, entendeu? Então, ele fica mais à vontade. Por quê? Porque ele distribui as tarefas. São mais núcleos trabalhando. Então, um faz uma coisa, outro faz outra. E assim ele vai distribuindo as tarefas. De certa forma, né? Não posso afirmar assim. Não, de repente você que está assistindo, de repente você entende, né, de informática, você já fez faculdade também. De repente vai falar assim, não, tá errado, né? Eu estou tentando fazer de um jeito, numa linguagem simples, né? Então, por isso que eles falam isso, né? Se tu entrar lá no site da Telestream, né, que é o desenvolvedor do Wirecast, você vai ver que eles não recomendam menor do que um Core 7. Tem lá o mínimo, que é o Core 5, mas ele, em momento algum, ele disse que aquilo é o recomendado. Ele te dá como um mínimo. Mas não é recomendado. É recomendado você usar um Core i7. Por quê? Porque ele foi testado assim. Então, se der problema, tu não pode reclamar com eles, porque eles vão falar assim, olha, gente, tu me desculpa, mas os testes nossos foram feitos numa máquina com Core i7, com 16 GB de RAM e com SSD assim, e pronto, e se vira que o filho é teu, entendeu? A verdade é essa, infelizmente, entendeu? Então, é claro, você consegue, a gente sempre consegue, a gente sempre dá um jeitinho, né? Brasileiro, né? A gente sempre busca, tenta fazer o melhor. É o que eu sempre falo, eu nunca mandei ninguém comprar nada, sair comprando isso ou aquilo, né? Eu sempre tento fazer com que a pessoa use o que ela tem, né? E que ela busque uma coisa mais em conta, né? De acordo com o que ela tem, o poder aquisitivo dela, o que ela pode comprar. Mas a verdade é o seguinte, se você quiser fazer uma coisa de alto desempenho, com alta qualidade, igual hoje em dia todo mundo exige isso, ninguém quer saber mais de fazer uma live que não seja em HD. Tem que ser HD, todo mundo fala isso, é quase uma exigência, né? Entendeu? Então você vai ter sérias dificuldades. Eu conheço pessoas que têm computadores simples,
Conheço alguns que têm notebook, sabe? E fazem. Aí é o que eu tô falando pra você. Você pode falar assim, ah, tu tá mentindo. Não, não tô mentindo. Só que as pessoas têm sérias dificuldades. Eles passam um aperto, né? Ou transmite com um programa mais antigo. Se tu colocar lá uma versão 7 do Wirecast, 8 do Wirecast, você vai rodar, tranquilo. Entendeu? Agora, numa versão mais nova, ele vai exigir um pouco mais da tua máquina. Entendeu? E eu tô falando por experiência própria, porque eu já usei o computador que eu tinha, eu fiquei anos com aquele computador. Ano passado eu troquei, eu tô com uma máquina nova. É uma máquina AMD, ela nem é tão boa assim, né? Que eu tenho um processador, um Ryzen, né? Que é um processador até barato, se tu for pensar bem, não é uma máquina tão cara, só que pelas peças serem mais novas, a tecnologia é mais nova, tudo funciona melhor. O USB meu funciona melhor. Por quê? Porque as coisas vão evoluindo, infelizmente. É uma pena, mas eles vão forçando a gente a comprar. Tu vê placa de vídeo, toda vez sai nova, que às vezes 2, 3 vezes por ano. E meio que te força a comprar, né? Agora a gente está meio parado por causa dessa quarentena, né? Mas é o que eu falei com vocês, o processador ele é fundamental. Então, se você puder analisar antes de comprar, pensa bem, sabe? Eu indicaria um quadricore para cima, ou seja, seria aí um Core i5, mas depende do Core i5, tem que tomar cuidado. Tem Core i5, aí, há um tempo atrás eu fui tentar comprar um computador usado aqui na minha cidade, e aí eu vi um Core i5 lá, o cara queria R$ 1.500 no Core i5, né? Aliás, com o computador todo, né? Com o Core i5. Aí fui ver o Core i5 dele, ele tinha 2 cores só. Ele era dual core. Aí eu achei estranho aquilo que eu nunca tinha visto. Pra mim aquilo era novidade, né? Um Core i5, porque o Core i5, quando ele começou, já era assim. Ele veio para substituir o Core i2 Quad, que era um computador que tinha 4 núcleos. Né? Então, quer dizer, então é isso que tem que olhar. Toma cuidado, né? E outra coisa é a questão do notebook. Por que a gente não indica notebook? Não é porque não pode. Tem pessoas que fazem, eu conheço gente que faz streaming com notebook. Mas é porque, se você for ver, a maioria dos processadores de notebook eles são 2.5, 2.7, no máximo 2.8. Você jamais vai ver um notebook com processador 3.0 para cima. Tu não vai ver. Dificilmente. Só se for um notebook, tu pode até achar um aí de repente. Eu acho difícil. Tá? Eu acho difícil. Por quê? Porque esquenta. Quanto maior a frequência do processador, né, maior a velocidade dele ali, ele vai esquentar mais. Tu vê que no desktop é normal, é comum você ter um processador 3.5, 3.7. Agora tem uns aí 4.5, 4.7. Eu acho que a Intel está lançando um aí que acho que é 5.0 também. Eles estão para lançar, ou vai lançar, não sei. Ou seja, são processadores que esquentam muito. Entendeu? Tu tem que ter um water cooler, entendeu? Então isso tudo traz dificuldade, entendeu? Mas é o que eu falei com vocês, cada vez mais é assim. Os programadores eles escrevem de acordo com o que eles têm na mão. E assim vai empurrando a gente, entendeu? Infelizmente, é o que eu falo, eu não indico abaixo de 4 núcleos hoje. Talvez daqui a 2 anos isso possa mudar. E eu acredito que vai mudar para mais, né? Aí 4 núcleos já não vai resolver. Eu acredito assim, né? Entendeu? Então, se você quer fazer uma coisa simples, use o OBS, que ele é mais leve. Faça uma live mais simples, faça os seus testes, evite usar a máquina com outras coisas, tente fazer uma limpeza. Busque aqui no YouTube, tem várias formas de limpar o computador, de melhorar a performance. Tem vários vídeos, vários tutoriais, pessoas capacitadas que criam aí tutoriais para você melhorar a performance do teu computador. Né? E evite usar no dia que você está fazendo transmissão. Tenta usar só para transmissão, para você evitar problemas. Né? Agora, se você quer uma coisa multiplataforma, se você quer fazer, aí você vai precisar de um excelente computador, né? De preferência que tiver um SSD, né? Um processador que tenha aí 6, 8 núcleos, e aí você vai conseguir fazer isso aí de forma aceitável, entendeu? Bom, eu queria falar, mas era isso sobre processador, né? Vou fazer outros vídeos, né? Vou fazer uma série de vídeos aqui sobre computador, né? Sobre peças, né? Sobre hardware, né? Então, era isso aí sobre o processador. Lembrando mais uma vez, para não se esquecer de dar o like, né, se você gostou. Veja aqui embaixo, vai ter os links dos vídeos aqui, ou nos cards também. Né? E um abraço para você, até o próximo vídeo. Valeu!